Olá, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Retalhos da Nossa História. Pois é, o curso do presidente Lula, o curso que o presidente Lula pediu para a gente fazer quando ele ainda estava na cadeia, na prisão política aqui no Brasil. Então aí, na 45ª aula, acho que todos nós devemos gratidão ao presidente Lula por ele ter tido essa ideia realmente da gente fazer esse mergulho na história das lutas, na história do povo brasileiro, né? Que a gente começou com um trechinho. Pedro Lima Vasconcelos começou com um curso que fez história, né? Sobre a história de Canudos. Deixa eu pegar onde é que está nosso livro. Peraí. Onde é? Ah, tá aqui. Vou mostrar duas preciosidades para vocês, ó. Esse aqui é o livro do Pedro, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada da editora da Universidade Federal de Alagoas, no qual se baseou o curso de Canudos, tá? Fantástico esse livro, fantástico. E aí tá aqui o livro, que é o livro resultante do curso, livro do Pedro, tá? Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva, Belo Monte. Tá que lindo livro. Quem assistiu o curso não acha que aqui está uma repetição. Aqui tem uma ampliação do curso do Pedro, mas ele está evidentemente pautado, inspirado no primeiro livro e depois no curso do Pedro. A partir desse curso, para quem não acompanhou, deixa eu contar essa historinha. O Lula estava lá na cadeia e ele recebia de um assessor dele com um nome muito estranho, mas que é a maior gente boa, que é o Marcola, uns pendrive com a programação da Pós TV 247. E aí começou aí o programa Paz e Bem e começou aí também os cursos nossos. Ele ficou encantado, maravilhado. E a gente começou uma trajetória de diálogo e amizade. E o Lula começou a... Né, foi o aluno mais destacado do curso de Canudos, começou a fazer perguntas. Nós éramos para ser um curso de 8 aulas, durou 10, porque teve 2 aulas que entraram por causa dele. E aí depois, no final, ele falou, acho que vocês deviam fazer um curso sobre a história das lutas do povo brasileiro. Está aqui, estamos nós, 45 aulas já, gente, impressionante. Começamos lá atrás, com a história da resistência indígena à invasão do seu território pelos portugueses. Pois é, e viemos século a século, estamos agora no século XX e no século XX na década de 20. Hoje uma aula muito especial, porque é uma aula de um trecho da história brasileira sobre o qual todo mundo tem interesse e que desperta paixões até hoje. O Pedro comentava antes da gente começar. Nós vamos falar daqueles movimentos que vão do tenentismo à Coluna Prestes. Esse Pedro é sensacional. Eu falo isso enquanto ele não está no ar, mas ele já está ouvindo. É um grande professor nosso. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Pedro, tudo bom? E aí, meu caro, tudo bem? Obrigado pelas palavras, devidas muito mais à sua generosidade que outra coisa. Nada, mas foi uma boa historinha aí, uma boa historiona da nossa trajetória. Boa memória, né? Boa memória. Foi bem legal, bem legal. Tá bom, então hoje estamos chegando aqui, avançando século XX adentro. Eu acho que essa já é a nossa terceira aula de século XX. Nós começamos o século XX... Então, hoje estamos chegando aqui, avançando... Opa, peraí que tá dando uma repetição aqui, um minutinho só, deixa eu... Tem um eco aqui. Não é não. Nossa, eu achando que é a terceira, nada. Essa já é a 7ª, 8ª aula sobre o século XX. Nós começamos com a revolta da vacina, a revolta da chibata, a quebra de Xangô, depois o diálogo de Pedro com o professor Sidney Chalub sobre o Rio de Janeiro, da revolta da vacina e da virada do século, contestado, e a greve de 17, e agora o tenentismo até a Coluna Prestes. Nossa, já estamos mergulhados no século XX, né, Pedro? Que bom. Pois é, um século e um tempo, né? Esse da década de 20, ou comecinho do século, com muita novidade, né, acontecendo no Brasil. É um tempo de efervescência e acredito que a temática de hoje só vai confirmar essa sensação de ebulição, né, vivida pela sociedade brasileira naquele tempo. Deixa eu saudar a nossa sala de aula já reunida aqui. E já começamos. Começar pela Ivone Marinho, ela que nos recebeu tão bem quando houve o encontro do 247 lá em Pernambuco, ela que mora lá em Gravatá.
Gravatar ou Gravataí? Agora não. Você lembra, Pedro? Gravatar ou Gravataí? Deve ser Gravatar. Acho que é Gravatar, no interior de Pernambuco. Ela vive entre Gravatar e Recife. Gente boa demais. Que bom que você está aqui, Ivone. A Josenira Rodrigues, ela está falando de Pau Amarelo Paulista. Pau Amarelo Paulista, Pernambuco. Legal. Eliane Gonçalves, mandando a saudação dela. O Sidney Barbosa, de Brasília. Rogério Rezende Carreiro, da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, da Toca do Lobo, da sede do bolsonarismo. Quer dizer, da sede chique do bolsonarismo. A sede mesmo do bolsonarismo é lá na Zona Oeste, no território das milícias, né? A Barra da Tijuca é a sede do bolsonarismo depois que eles ficaram ricos, metendo a mão na grana. Antes eles eram tudo ali da Zona Oeste. Maria de Lourdes Martinelli, olha que legal, tive a honra de ter aula com o mestre Pedro na paróquia São Domingos, em São Paulo, lá em Perdizes, estive muito lá também. Marcou nossa... dos dominicanos, dos frades dominicanos. Exatamente, eu cheguei, né? Então ela foi nossa colega lá no curso de teologia. Quer dizer, minha colega, né? Sua aluna, provavelmente. Porque havia as atividades também promovidas pela escola, pela paróquia, cursos à noite. Que não era a faculdade, né? É isso mesmo. Exatamente. Legal, Maria de Lourdes, que bom que você está aqui. O Jadson, mandando também saudações. Heloísa Bortoli, o Paulo Alonso. Onde está aqui? Tem uma hora que esse nosso cursor, ele dá um salto, manda lá para baixo. Então tem que voltar de novo para não perder quem chegou. Está aqui a Anne Walsh. Grande dor pelo nosso país querido. É realmente situação terrível aqui do Brasil. Vera Barbosa, Arimateia Moraes, de Mossoró. A Vera Barbosa de São Paulo. Arimateia Moraes de Mossoró, Rio Grande do Norte. O perfil Confessor, sempre com a gente. O Jorge Lula Barreto, de Piauí, na Bahia. Socorro Fernandes, esperando a aula. Sua irmã, como sempre, Maria de Fátima. Beijo para ela. Está sempre com a gente aqui. Irene de Barros Pereira, Maria de Fátima Machado de Barros, do Rio de Janeiro, Maria Alves Silva do Couto, Flávia Assis. Ô, Flávia, a gente já esteve junto hoje no Giro das 11. Que bom que você está aqui. Regina Parenza, a Socorro Fernandes, já falei de você, né, Socorro? Bem chegada, viu? Josi Negreiros, nossa moderadora, grande figura, fundamental para nós aqui. Ana Maria Mota Aquino, mandando boa tarde. Humberto Melo, a Socorro esclarece que ela é de Crato, no Ceará, e que ela está compartilhando o curso com os professores, colegas dela lá no Crato. Muito bom. Luiz Alexandre Ferreira Gomes, mandando salve. Albenida Alexandrina. Quem mais? Maria Paula Leal, César Fábio Miller, Maria Tereza Alves da Silva. Nossa, não para de chegar gente aqui. Regina Pereira, a Maria José da Biblos, Maria Ercília Guimarães, Zezinho Menezes. A Zezinha Menezes, desculpa. Gente querida, todo mundo seja muito bem chegado, bem-vindo para a aula. A sala já está cheia. O pessoal já está batendo pé lá no fundo da sala de aula, exigindo o começo, Pedro. Então, vamos embora. Vamos falar da década de 20 do século 20. Então, vamos lá, né? Então, década de 20. No nosso encontro passado, ele teve o seu centro nas greves de 1917. Né? Então, a gente avança um pouquinho no tempo e vai encontrar a reprodução, né, de um cenário que vai se esgarçando. As coisas vão ficando mais complexas, mais tensas, na medida em que aquilo que hoje a gente chama de República Velha vai cada vez mais mostrando o seu caráter farsesco, né? As suas entranhas vão ficando cada vez mais evidentes, as contradições, né, do arranjo político que tinha sido tecido, essas contradições também vão ficando mais perceptíveis a vários contingentes, a vários segmentos da população, principalmente a população que cada vez mais vai se deslocando para as cidades, vai tendo acesso à informação, ao jornal, enfim, né?
Então, a década de 20 vai ser a última década da chamada República Velha, né, que se encerra com a tomada do poder, um golpe liderado por Getúlio Vargas. E aí começa uma nova era na história da República no Brasil, que é a chamada justamente a Era Vargas. Mas, Mauro, quem nos acompanha, o que era ou o que foi, no fim das contas, esta República Velha? Claro que as pessoas lá na década de 20 não se davam conta, não sabiam que a República Velha ia acabar em 1930. Né? O que era que ela um dia teria o nome de República Velha. Muito menos, né? Muito menos. Naquela época ela era novíssima. Ela era a república que se tinha, né? Ou pelo menos assim aquilo era chamado, né? E fundamentalmente o que era esse arranjo? Era um arranjo, como vários estudos têm mostrado, arranjos que tinham sido feitos, no fim das contas, para que tudo continuasse como era antes. E na medida em que alguns anéis se vão, proteger os dedos, né? Então, a República vem como um golpe militar, né? E ela tem o suporte daqueles segmentos que se viram, de um lado, traídos pelo Império, né, por conta da abolição da escravidão, e que viam com muito receio que, se seguisse a abolição, um conjunto de normas, de regulamentações, de projetos, visando oferecer possibilidades de cidadania, né, a esse contingente de pessoas que saía da condição de escravidão. Então, vamos deter o processo antes que seja tarde. Então, essa oligarquia, basicamente, a oligarquia cafeira do Rio de Janeiro, São Paulo, a oligarquia pecuária de Minas Gerais, essa oligarquia, ela sustenta, né, a proclamação da República, a mudança do regime, e se estabelece depois da chamada República da Espada, né, comandada inicialmente por Deodoro, em seguida por Floriano Peixoto, você tem a chamada República Café com Leite. Então, quando chefes do executivo são oriundos diretos, né, da oligarquia cafeira de São Paulo e pecuária de Minas Gerais, basicamente. E eles vão se alternando no poder, né, fazendo todo tipo de manobra, né, de manipulação dos processos eleitorais, dos processos políticos, né? E tudo isso ia ficando cada vez mais evidente e produzindo cada vez mais insatisfação, né, no seio de vários segmentos da sociedade. Né? Os processos de industrialização, dos quais a gente alguma coisa tratou, né, na semana passada, eles vão acontecendo dentro de uma estrutura política amarrada, né, à oligarquia, né, latifundiária. Então, você tem dinâmicas na sociedade, na própria economia da sociedade, que não tem a sua correspondência, né, ou a que não podem corresponder às estruturas arcaicas, né, do regime republicano, que não tinha 30 anos de idade. Enfim, você chega na década de 20, e essas contradições elas estão cada vez mais, né, evidentes. As insatisfações cada vez mais, né, aflorando de um lado de outro. Então, movimentos operários, como a gente viu na semana passada, né, movimentos no âmbito da cultura, que também vão questionar, né, formas arcaicas, ultrapassadas da organização social e política do país. E aí vamos pensar que em 1922, né, acontece a Semana de Arte Moderna. Tem muita coisa acontecendo, né, acontecendo no país. Agora, como a disputa política
ela acontece principalmente nesse jogo, nesse arranjo, nessa negociação tensa, complicada, com atos de violência aqui e ali, né? Entre as oligarquias às quais fiz referência e o poder militar, não é de se estranhar que nós vamos justamente ter as manifestações talvez mais efusivas, mais retumbantes, melhor dizendo, dessa insatisfação no interior desse jogo. Eu estou me referindo especificamente a forças militares que vão colocar em alto e bom som, né, a sua insatisfação com os rumos da República Café com Leite, né, que se desenrolava, né, naquele tempo. Agora, não são necessariamente as forças militares no seu todo. Mais precisamente, são forças intermediárias. São jovens, ainda em formação, no interior das Forças Armadas, que vão passar para a história, né, com o nome de tenentes. E os movimentos que essas tropas vão suscitar, né, passarão para a história no seu conjunto com o nome de tenentismo. Então, não são as posições mais graduadas, são posições medianas na hierarquia militar, no interior delas, ou a partir delas, que esses sentimentos de insatisfação, né, esses sentimentos começam a aflorar de maneira mais clara, né? O que esses segmentos militares queriam? Queriam coisas óbvias, Mauro. Quem nos acompanha? Coisas óbvias, coisas simples, coisas elementares. Respeito às regras eleitorais. Harmonia entre os poderes. Autonomia dos poderes. Disseminação da escola pública. Bem, isso já começa a virar heresia, né? Na medida em que eu li um dia desses aí que um dos líderes do Centrão dizia que uma das pautas importantes do Legislativo agora era a educação doméstica, né? Mas não é? Pois é. Para a gente ver que agenda tem essa turma. Pois bem, os tenentes exigiam a disseminação, né, da escola pública. Coisas deste tipo. Plano de carreira para os oficiais. Disseminação de prestação de serviços de saúde à população. Comunistas, né? Comunistas. Enfim, era esse tipo de reivindicação que esses tenentes colocavam, né? Entendiam que eram demandas legítimas da sociedade brasileira, né? E que a política deveria ser algo que fosse além dessas disputas, né, no interior da oligarquia, né, cafeicultora e pecuária. Bem, esses tenentes, ou esse sentimento tenentista, vamos chamar assim, né, ele tem alguns marcos mais destacados. Eu vou comentar aqui basicamente 3, dentro do tempo que nós temos, até porque o terceiro vai tomar mais do nosso tempo aqui. Mas, na verdade, aconteceram muitas manifestações em vários cantos do país, em vários quartéis, né, em que, né, esse tipo de demanda aparecia colocado. O fato de essas movimentações, das quais a gente vai tratar aqui, terem sido fundamentalmente de matriz militar, né, colocava um problema.
E esse problema, de alguma maneira, né, ele vai repercutir ao longo de tudo aquilo que a gente vai comentar aqui, que é a relação dessas demandas dos sujeitos que colocavam as demandas na discussão da sociedade e a população como um todo. O movimento tenentista, nas suas diversas expressões, ele não foi propriamente, do ponto de vista dos seus integrantes, das suas lideranças, o que a gente chamaria um movimento popular. Foi um movimento oriundo dos quartéis, mas um movimento oriundo de um segmento presente nos quartéis que agia convicto de estar sensível a demandas que não eram apenas as deles, mas eram demandas da sociedade de maneira geral. Né? E, nesse sentido, representa um corte, né, Pedro, com boa parte, né, das nossas 45 aulas, porque, de fato, na imensa maioria, não são em todas, mas na imensa maioria das 45 aulas, nós tratamos das lutas do povo mesmo. Do povo mais pobre, do povo que se auto-organizou. Aqui nós estamos falando de um movimento de base militar e de camadas médias, basicamente. Né? Exatamente. Agora, que vai estabelecer, principalmente no terceiro ato dos 3 que a gente vai comentar, uma comunicação, um contato, uma interação com a população mais ampla do país de um registro nesse percurso que a gente está fazendo. Né? Então, trata-se de uma diferença, né, em relação à grande parte dos movimentos, dos eventos, dos processos aos quais a gente veio se dedicando aqui, mas há aqui um movimento da parte, pelo menos de uma parcela expressiva desses tenentes, que vai ao encontro da população, né, da população mais miserável, da população praticamente desconhecida do restante do país. Não é que o encontro tenha sido necessariamente um encontro feliz, frutuoso, pacífico. Não, houve de tudo, né, nessa movimentação que vai acontecer, né, na chamada Coluna Prestes. Mas esse mergulho dessa parcela do tenentismo no Brasil profundo, né, isso joga um papel muito importante, inclusive para que o Brasil se dê conta de si mesmo, ou se veja obrigado a se dar conta de si mesmo. Né? Pois então, vamos lá, Mauro. Eu falei de 3 momentos, né? Alguns falam de um movimento tenentista em 3 atos. Não esquecendo que esses 3 dos quais a gente vai tratar com um pouco mais de detenção aqui, um pouco mais de tempo, esses momentos, eles se dão em meio a uma insatisfação generalizada, não é, com os rumos que a tal República Velha, a República do Café com Leite, né, ia tomando. Então, a gente tem um primeiro movimento, Mauro, que é o chamado o Levante do Forte de Copacabana, né, ou os 18 do Forte de Copacabana. O levante que acontece, então, no dia 5 de julho de 1922. O segundo momento é um levante que acontece exatamente 2 anos depois, o que começa exatamente 2 anos depois, agora em São Paulo, Copacabana, Rio de Janeiro, obviamente. E, no dia 5 de julho de 1924, a tomada da cidade de São Paulo. Também por grupos oriundos dos quartéis, né, que pretendem nada menos que derrubar o governo estadual
leia-se Washington Luiz e o presidente da República, Arthur Bernardes. E, finalmente, né, o momento terá maior duração e maior impacto, né? Então, a gente tem que falar mesmo de um movimento de mais longa duração, a formação da chamada Coluna Prestes, né, a partir de 1924, 25, indo até meados de 1927. Então, essas movimentações impactarão profundamente na sociedade e contribuirão de maneira importante para fazer com que os alicerces da República Velha se vejam bastante fragilizados, né? E, obviamente, terão um papel decisivo na queda do governo Washington Luiz, que, a despeito dos problemas que teve lá em 24, conseguiu se manter no poder do Estado e depois se torna presidente da República, mas ele cai, né, em 1930, a partir do movimento, então, como desfecho do movimento liderado por Getúlio Vargas. Então, repito, o que é que esses tenentes querem? Eles querem coisas elementares. Respeito às regras do jogo eleitoral, eles querem disseminação da escola pública, eles querem respeito, né, a cargos e planos na carreira militar, disseminação dos serviços públicos de saúde, coisas elementares que, de alguma forma, de tão elementares que são, estão sendo colocadas em xeque hoje, na agenda neoliberal, capitaneada por esse desgoverno. Mas o movimento, então, acontece, né, a partir dos quartéis, e a primeira manifestação é uma rebelião que ficou muito famosa, né, Mauro, por uma foto, né, em que alguns desses oficiais desfilam pela avenida principal, a avenida praieira lá do bairro de Copacabana, agora me foge o nome, Avenida Atlântica. Uhum. E essa foto, ela precede o momento em que esses oficiais serão todos fuzilados, né? Há uma controvérsia em relação aos números dos que estão marchando, que saíram do quartel, né, fazendo o protesto, quantos foram feridos, quantos foram mortos, mas se sabe que ao menos 2 desses oficiais conseguiram escapar, né? Os outros todos foram mortos ali. Então, os tenentes tinham como se disse à época, tinham seus primeiros mártires. Uhum. Então, se a rebelião, em termos práticos, ela foi um fracasso absoluto, né? O heroísmo, né, o destemor desses oficiais fez deles, né, mártires, e levantou uma bandeira, na medida em que esses oficiais foram fuzilados sem dó nem piedade, né, por um contingente armado legalista em muito maior número e em muito melhores condições de fazer um combate que não levasse, né, à eliminação dessas pessoas. Então, esse levante do Forte de Copacabana, ele adquiriu um valor simbólico, né, muito, muito significativo, né? É como se os repressores tivessem produzido
um efeito exatamente ao contrário do que eles pretendiam, que era sufocar o movimento. Né? Eles alçaram, né, este levante despretensioso nas suas possibilidades a alguma coisa, né, de alta significação, a ponto de, 2 anos depois, o levante acontecer exatamente no mesmo dia para fazer memória dos 18, né, do Forte de Copacabana. O que se começa a falar é que esses que marcharam para além da morte, iniciaram uma marcha pela liberdade. Né? Já estavam dados os slogans, já. As palavras de ordem já estavam, né, já estavam sendo colocadas. Bem, 2 anos depois, 5 de julho de 1924, em memória dos 18 de Copacabana, que a gente não sabe se foram mais ou menos, mas enfim, ficou o número 18. A gente tem outro levante. Outro levante. Como já disse, agora em São Paulo. E com a pretensão de derrubar o presidente do Estado e o presidente da República. Nada menos que isso. Agora, Mauro, aqui já começam a aparecer na articulação e na realização dos movimentos, já começam a aparecer figuras de patente maior. Um general reformado, ficou famoso, Isidoro Dias Lopes. O próprio chefe da Força Pública, o correspondente ao que hoje a gente chama de Polícia Militar do Estado, o Miguel Costa. Você tem uma explosão de protestos na cidade de São Paulo que toma o espaço urbano. Vários bairros são tomados por esses combates. A tal ponto que, 4 dias depois, o governador do estado teve que deixar o palácio. Que dia era, Mauro? 9 de julho. 9 de julho. Do 9 de julho de semana passada? Uma sugestão para vocês aí de São Paulo. Viu? 9 de julho pode ter outras razões de comemoração para além daquela que fez com que o dia virasse feriado. 9 de julho de novo. E a partir do dia 9, a cidade fica sob controle dos rebeldes. Até o dia 27. As exigências dos rebeldes. Eles soltam manifestos, publicações, comunicam com a cidade, comunicam-se com a população, exigindo coisas óbvias. Voto secreto, combate a um negócio chamado o voto de cabresto, já me fugi a expressão. O combate ao voto de cabresto, então, o voto secreto e livre. O combate à corrupção. Ué, Mauro, a corrupção não começou em 2002, 2003, no governo do PT, não é? Pois é. Pois é, os caras estão exigindo combate à corrupção administrativa e às fraudes eleitorais em 1924. E eu que pensei, a Lava Jato me havia ensinado que a corrupção no Brasil começou em 2003. Pois os caras estão cobrando isso. Estão cobrando liberdade de imprensa. Estão cobrando um Estado que não seja refém das oligarquias. Meu Deus do céu. Moralização do legislativo, autonomia do judiciário, ensino primário e profissional obrigatório. Agora, Pedro, um aspecto interessante, aqui é uma foto de uma barricada em 1924.
Sim. São Paulo. É que, apesar de para a imagem e para a historiografia oficial e para o imaginário brasileiro, a gente associa o tenentismo àquela imagem lá do desfile ali por Copacabana, pela Avenida Atlântica. Sim. Essa é a imagem que marca a ideia do tenentismo. O movimento em São Paulo foi muito mais efetivo do que o do Rio, e você teve, de fato, olha aqui essa outra foto que eu separei para vocês, você teve em São Paulo, diferentemente do Rio, verdadeiras batalhas. Sim, a cidade foi tomada. Entre as tropas. Olha isso aqui é uma escola. Uhum. Exatamente. Então, você teve realmente batalhas, e como o Pedro falou, você teve não apenas tenentes, né? Mas, vamos dizer assim, subiu-se muito mais na hierarquia, e alguém que ficou tido depois como herói de São Paulo, o Isidoro Dias Lopes, que era o general Isidoro Dias Lopes, né? Um cara, realmente alguém chave em 1924, está aqui ele, né, com toda a pose dos militares daquela época. Deixa eu ver onde está você aqui. Aí, está aí o Isidoro Dias Lopes, tá? Uhum, exatamente. Você tem toda a razão. O levante em Copacabana, ele se tornou um símbolo do movimento. Sim. Porque efetividade ele não teve nenhuma, né, no fim das contas. Agora, em 1924, não. A cidade foi tomada. O governador de São Paulo teve que sair da cidade. Teve que abandonar o palácio. A cidade ficou 18 dias sob controle dos rebeldes. E a coisa só não adquiriu outras proporções, Mauro, por quê? Porque o governo do presidente Bernardes, que decretou estado de sítio imediatamente. Aliás, desde já de 22, essa decretação de estado de sítio se manteve quase ininterrupta até 1930. Né? E o Arthur Bernardes, ele ameaçou bombardear a cidade de São Paulo. Há uma declaração dele, deixa eu ver se eu acho aqui, ele diz assim, a elite de São Paulo, apavorada com o controle, né, por parte dos rebeldes, vai negociar com o governo, dizendo, olha, tem que dar um jeito aí, tem que fazer algum acordo. E o presidente Bernardes se mantém absolutamente inflexível, e é conhecida essa declaração dele, que eu leio aqui. Ele diz assim, se São Paulo for destruída ao preço da conservação do império da lei, então essa destruição está justificada. Sim. Ele não quer saber. Ele manda bombardear indiscriminadamente a cidade, né? Aí, bem, se cria o pânico, a população foge, né? As notícias dão conta de que as tropas vêm mesmo para arrebentar, e com isso o movimento rebelado decide adotar outro caminho. Está aqui o Arthur Bernardes, um dos maiores ditadores da história do país. Exatamente. E que nós vimos século XX, né? Nós vimos isso já nas outras aulas. Ele ficou conhecido, além dessa repressão, não apenas essa, várias repressões brutais, ele era um que gostava de mandar os seus inimigos para o que se chamou, na época, de o Inferno Verde, lá no norte do Amapá, um campo de prisioneiros do norte do Amapá, né? Clevelândia. Foi tema da nossa aula passada, né? A gente fez referência, na verdade, a Clevelândia foi construída na época de Arthur Bernardes. A deportação para o norte já vinha acontecendo, né? Mandadas para os seringais da Amazônia, para outras regiões, sempre bem distantes do centro do poder. Mas na época de Bernardes se institui a Clevelândia, né, como um lugar específico, a Guantánamo, né, do norte do Brasil, como você nomeou na semana passada. Um presidente sanguinário, né? Isso aí.
Foi. Ditador sanguinário, na verdade. Né? Mas dentro da lógica da República do Café. Sim. Então, foi porque os rebeldes temeram por um massacre de proporções inimagináveis da população civil, da população em geral, que eles decidiram, né, não levar adiante, né, o movimento que estavam realizando, porque se deram conta de que, enfim, estavam lidando com gente absolutamente sanguinária, que não tem escrúpulos, né, em agir como seja necessário para que seus interesses fiquem preservados. Então, essa manifestação de força por parte do governo sanguinário de Bernardes fez com que eles suspendessem, né, o movimento. Antes de a gente passar para o terceiro momento da nossa reflexão aqui, Mauro, uma observação que me parece importante em relação àquilo que você falava, né, da diferença deste tema de hoje em relação a quase todos os outros que foram objeto aqui das nossas reflexões, né? Não se trata aqui de uma movimentação que tem a sua origem nos segmentos populares propriamente, mas nessas camadas médias e da oficialidade, né? Na verdade, esses grupos tenentistas, eles se tomavam como uma espécie de vanguarda dos anseios populares. Eles tinham a sensação de que eles representavam um povo incapaz de se organizar. E, por outro lado, deixa eu falar bem baixinho, essa parte não é para o pessoal escutar, não. É uma conversa cá, eu e você. Eles temiam que a participação popular levasse a que essa movimentação adquirisse uma sonoridade e uma coloração bolchevique. Por quê? Porque já tinham acontecido, né, os movimentos revolucionários de 1917 e lá na Rússia, a União Soviética estava se constituindo, né? Na época da morte de Lenin. Sim. Mas vamos pensar que as notícias também demoram a chegar, as notícias chegam confusas, né? Mas a ideia de que o bolchevismo é uma ameaça à ordem estabelecida, isso já tinha chegado. Então, os tenentistas, nessas movimentações, agiam em relação com o povo nessa dupla dimensão. Eles se entendiam como vanguarda das aspirações legítimas da população, mas temiam que a participação popular direta nas reivindicações, no questionamento da ordem mantida pela oligarquia, fosse resultado da ação de algum tipo de movimentação de cunho bolchevique. Bom lembrar, né, o Partido Comunista, aqui no Brasil, foi fundado em 1922. Tudo está acontecendo. Né? Os movimentos operários, dos quais a gente tratou alguma coisa na semana passada, eles estão em atividade. Então, líderes anarquistas, socialistas, anarco-sindicalistas, anarco-comunistas, aquilo que a gente falou na semana passada, essas movimentações estão em curso. Então, os tenentes, eles estão a meio caminho. Eles se pretendem uma mediação, né, entre a carcomida estrutura oligárquica do poder, né, sustentado na concentração da riqueza econômica, e as aspirações populares, que não podem descambar para o bolchevismo, comunismo, etc, etc. Então, acho que vale a pena essa observação também para a gente tecer
né, elos com outros caminhos de reflexão que a gente veio desenvolvendo aí em encontros anteriores. Bem, Mauro. Tanto que, né, sem antecipar, Pedro, mas nesse movimento vão sair exatamente duas vertentes completamente distintas, né? Uma vertente claramente conservadora e uma vertente que vai se aproximar das ideias revolucionárias. Acho que é o tema a partir de agora, né? A gente vai, justamente, a coisa vai desembocar, né? Vai se direcionar, né, para a coluna Prestes, né? E o desfecho da coluna Prestes, talvez mais ainda, Mauro, e que vai indicar esse duplo caminho, né? Esse duplo caminho, né? Um caminho que vai convergir, ou que vai desembocar no movimento capitaneado pelo Getúlio, e o movimento que aí muito mais personificado na figura do próprio Prestes, né? Que vai na direção do ideal revolucionário, né, aí já a partir dos anos 30. Justamente a nossa conversa é sobre a década de 20, né? O que é que vai fazer com que esse duplo desfecho se manifeste mais adiante. Bem, passamos então ao terceiro momento, né? Terceiro, talvez o momento mais controvertido do ponto de vista da investigação histórica, seja pelas dificuldades que o próprio processo coloca, seja por conta das paixões que o tema suscita, continua a suscitar até os dias de hoje. Eu coloquei na bibliografia, para o pessoal que tiver interesse de ir mais a fundo, Mauro, eu coloquei algumas referências que são muito contrastantes entre si, quanto aos títulos bibliográficos. Por quê? Porque você tem textos que são verdadeiras apologias da coluna. Né? São narrativas que salientam o caráter épico, heróico, grandioso, patriótico, destemido. E nada disso faltou, obviamente, né, à coluna Prestes. Mas há outros textos que salientam aspectos menos elogiáveis, menos retumbantes, aspectos humanos, demasiadamente humanos, da empreitada humana, da invenção humana. Né? E é óbvio que os inimigos das causas populares vão se servir dessas expressões, digamos assim, menos heróicas e demasiado humanas, para desancar todo o movimento. Né? O processo de... Me foge a palavra que eu queria usar aqui, mas de demonização, né, que se impôs sobre a figura de Prestes, Luiz Carlos Prestes, que fique claro, né, desde, pelo menos, meados dos anos 30, né, a partir do fracasso que foi a intentona comunista que ele liderou, né, a partir de 35. É o processo de demonização ao qual a sua figura foi sendo submetida ao longo do tempo todo, né, ele viveu 92 anos. Isso foi aproveitado, né, pelos detratores de todos os ideais populares, aliás, de todas as pessoas e as figuras e os movimentos envolvidos com as causas populares. Né? Então, destacou-se muito na imprensa conservadora esse aspecto menos heróico, né? Os conflitos que aconteceram, as rusgas que aconteceram entre os participantes da coluna e as populações com as quais esses participantes entraram em contato. Então, você tem uma literatura muito polarizada, né, a respeito do assunto. De sorte que eu coloquei, isso tudo para dizer que eu coloquei na bibliografia
títulos que expressam os dois lados, digamos assim, né? E a busca de uma visão mais sintética, né, que articule, né, os ganhos, as significações e as lacunas vividas nesse processo, a busca desta síntese é alguma coisa que, a meu ver, pelo menos até onde vão aí os meus conhecimentos a respeito, a busca desta síntese ainda está, né, a realização, melhor dizendo, desta síntese ainda está por ser efetivada, né, no meu entendimento. Seja como for, vamos lá. Como eu dizia, no dia 27 para 28 de julho, os rebelados em São Paulo, eles decidem suspender o movimento na capital paulista ao se darem conta de que o governo Bernardes não teria escrúpulos em mandar metralhar, destruir a cidade, né, se necessário fosse, né, para a contenção do movimento. Por outro lado, Mauro, apesar da censura estabelecida pelo governo, censura aos jornais, para impedir, ou para tentar impedir, que os rebeldes em São Paulo soubessem de notícias do que acontecia em outros cantos do país, essas notícias acabavam chegando. Então, os rebeldes se deram conta de que tinha havido sublevações de unidades militares em outras unidades da federação, em vários cantos do país. Por exemplo, Sergipe, Mato Grosso, Amazonas, Pará, ou seja, regiões distantes umas das outras, né, estavam sintonizadas, né? E um levante muito particular acontecendo no oeste do Rio Grande do Sul, né? Em Santo Ângelo, uma cidade importante ali, no território missioneiro, né, onde se encontrava um tal capitão Luiz Carlos Prestes. Então, os rebeldes de São Paulo, a despeito da censura das informações, eles ficavam sabendo, olha, temos aí a informação, né, Tá aqui, Luísa Bortoli, exatamente de Santo Ângelo. Há um documentário, além daquele que eu cito na bibliografia, há um outro documentário em que há uma participação de gente de Santo Ângelo falando, né, da significação que tem a coluna Prestes lá para a cidade. Então, esses rebeldes sabiam que a sua causa não era só deles. Ela encontrava ressonância em outros cantos do país. Então, eles se decidem por uma retirada estratégica. E aí há também narrações espetaculares de como eles conseguem escapar das tropas governamentais, né? E eles vão parar na altura lá de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E é lá, basicamente naquela região, né, que vai acontecer o grande encontro entre o que agora é chamada Coluna de São Paulo, né? Então, esses rebeldes que se deslocam da capital paulista para Foz do Iguaçu, para a região de Foz do Iguaçu, né? E a coluna que vem do Rio Grande do Sul, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, à época, um oficial na casa dos seus 25, 26 anos. Né? Então, ele consegue arregimentar gente de vários quartéis do Estado
consegue colocar-se em linha de comunicação com esses militares de São Paulo. De toda maneira, por movimentos muito variados, enfrentando a hostilidade das forças legais, ou seja, das forças a serviço dos poderes constituídos, estaduais e o poder federal. Em abril de 1925, essas colunas conseguem se encontrar, né? E formam aquilo que mais tarde seria chamado de coluna Prestes. E qual é a ideia, Mauro? Qual é a ideia que esses militares têm para fazer esses deslocamentos? O fundamental aqui agora será pensar nas circunstâncias e nas possibilidades e no sentido destes deslocamentos. Algo que o próprio Luiz Carlos Prestes expressará numa carta que ele manda ainda no seu movimento rumo ao encontro, né, com o pessoal que vem de São Paulo. Ele tem o entendimento de que é necessário enfrentar o governo, porque a perspectiva de derrubar o governo federal não desapareceu. De combater a oligarquia que comanda a República, esse ideário não desapareceu, muito pelo contrário, né? Mas havia o entendimento de que seria preciso desenvolver uma ação que não tivesse um lugar fixo. Desenvolver aquilo que o Prestes vai chamar de a guerra de movimento. Essa é a expressão que ele cunha. E aí eu começava a dizer, numa carta que ele endereça aos seus colegas oriundos de São Paulo, com os quais ele haveria logo de se encontrar, ele diz o seguinte: a guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra de movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. A guerra de reserva é a que mais convém ao governo que tem fábricas de munição, fábricas de dinheiro e bastantes analfabetos para jogar contra as nossas metralhadoras. Então, a tática qual é? É ação, é movimentação, é deslocamento no território o tempo todo. Porque com isso você disfarça a sua presença, você se desloca no território, você escapa daquilo que o inimigo entende ser o seu local de concentração. Com isso você vence a força maior que o inimigo tem em termos de número de combatentes e de armas disponíveis. É uma versão da guerra de guerrilha, né? Pois é. Mas era alguma coisa inédita no Brasil. Não se conhecia isso, em termos de um manual de operações militares. Isso é uma novidade. E Prestes tem dificuldade, inclusive, por um certo tempo, de convencer, né, os seus companheiros, as lideranças que dividem com ele a organização do movimento, de que este é o caminho, não há outro. Porque se o movimento for o combate cara a cara, eles serão derrotados. Não tem força, não tem armas, não tem mantimentos, não tem número de pessoas que fosse suficiente para dar conta de enfrentar, né, algo que vem em contrapartida de maneira muito, muito mais poderosa. Então, esta guerra de movimento que Prestes já vinha começando a aplicar desde quando ele sai lá de Santo Ângelo, né, e acompanhando a fronteira oeste do Brasil, do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, chega até Foz do Iguaçu, né, a região de Foz do Iguaçu, né, é sempre tratando de escapar, tratando de fugir, né, de forças contrárias, porque eles não fizeram esses movimentos, né, em terreno tranquilo ou livre de ameaças, livre de riscos, livre de ataques. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Bem, finalizada essa negociação, estabelecido esse entendimento de que o caminho era a guerra de movimento, mais do que tudo, então se inicia, né, o caminho desta coluna. Esses rebeldes fariam um itinerário que é quase inimaginável, Mauro, que tenha sido possível de ser efetivado nas circunstâncias, nas condições geográficas de um Brasil de quase 100 anos atrás. Não, é inacreditável. Quem olha hoje fala, não é possível que esses caras fizeram isso. Eles tenham feito isso. Você tem aquele mapa para o pessoal... Tem. Eu vou colocar aqui. Porque eles não vão por ferrovias, eles não vão por rotas conhecidas, por razões simples. Porque estes caminhos, os caminhos conhecidos, eram os caminhos que os tornariam alvos fáceis das forças de repressão. Então, eles vão fazendo os caminhos. Eles se embrenham nas matas. Eles se embrenham nas florestas. Eles atravessam rios, atravessam regiões montanhosas, com todo tipo de acidente geográfico, né, que se possa imaginar. E pelo que você pode ver, vocês que nos acompanham podem ver, pelas linhas aí indicadas, né, não precisa nem prestar muita atenção nas cores, depois só olhem as cores, né, porque você tem idas e voltas. É basicamente uma movimentação pelo interior do Brasil. Em nenhum momento eles chegam ao litoral, que é a região mais urbanizada, a região onde as comunicações aconteciam de maneira mais facilitada. Não. É um mergulho no Brasil profundo, num Brasil que esses fulanos, estas fulanas, que tem que conjugar aqui, tem que colocar aqui no masculino e no feminino, foram homens e mulheres que se deslocaram com deserções, com adesões, com todo tipo de situação que a gente possa imaginar. Essas pessoas mergulharam num país que elas não conheciam. Basicamente, quais regiões, quais estados da federação foram atravessados por essas movimentações? Então, do Paraná, Foz do Iguaçu, o pessoal adentra o Mato Grosso, né? Lembrar que até a década de 70, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul formavam uma única unidade federativa. Só uma observação, Pedro. Diga. Aqui mais embaixo, ó, gente, estou circulando aqui, tá a nossa Santo Ângelo, que é onde tudo começa. Do lado do Prestes, né? Porque você tem um movimento de São Paulo. Você tem esse movimento, a linha cinza aqui é a Marcha Paulista indo encontrá-los, né? Isso. Aqui em Foz do Iguaçu. Isso. Tá? Então o pessoal do Prestes sai daqui de Santo Ângelo, faz essa voltinha, sobe, e aqui tem o encontro do verde com o cinza. É a Marcha Paulista com a coluna Prestes. E a partir daí começa, né, a movimentação que entra pelo Mato Grosso, né? E depois você tem deslocamentos para Goiás, a parte norte, ao norte de Goiás, hoje é o estado de Tocantins, antigamente tudo isso era Goiás, e o ingresso no Nordeste. Então, Maranhão,
Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, o norte de Minas Gerais. É a região próxima ali de Montes Claros. Darcy Ribeiro estava começando a brincar na rua. Tinha acabado de nascer em Montes Claros nessa época. Que é onde acaba a primeira etapa da coluna, ainda dela. Tá aqui, ó, Montes Claros, né? Exatamente. E depois você tem um retorno. Né? Isso. Você tem uma passada de novo em várias das regiões por onde eles tinham passado num movimento de ida. Até que, 2 anos depois, voltando praticamente pelas mesmas regiões por onde tinham ido, grosso modo, os membros da coluna, que chegam até o fim, porque muita gente morre, muita gente deserta, né? Enfim, acontece de tudo. Né? Eles se exilam, decidem exilar-se, tanto no Paraguai, né, quanto na Bolívia. Depois o Prestes, especificamente, vai para Buenos Aires, e aí, enfim, aí começa uma outra fase. Aqui, ó. O fim da coluna está aqui na fronteira aqui do Mato Grosso com a Bolívia, né, Pedro? Exatamente. E uma partezinha também um pouquinho mais abaixo. Sim. Que é a chamada coluna de Siqueira Campos, né? Exato, exatamente. Perfeito. Então, Mauro, o importante é a gente se dar conta do que significou esse deslocamento pelo território. Saudando ou reconhecendo, né, a disposição que essa gente tem, que é uma disposição impressionante, né, de afrontar um governo carcomido, né, por esse caminho pelo Brasil profundo, por isso que nós chamamos hoje de Brasil profundo, né, desafiando essa autoridade arrogante, né, que julgava poder comandar o Brasil, ou que pretendia manter o controle do Brasil a partir de Rio, São Paulo e Minas. Né? Então, o que significou, que foi o desafio enfrentado por essas pessoas, por esses homens e mulheres. Eu falava, né, que da participação de mulheres é um aspecto a ser ainda melhor estudado, mais aprofundado na história da coluna Prestes. Porque havia, num primeiro momento, o próprio Prestes não queria a participação de mulheres na coluna, ele obrigou a que mulheres que tinham acompanhado o grupo até a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ainda no deslocamento inicial, né, que elas não atravessassem o rio, ou seja, que voltassem para os seus lugares de origem. Quando ele finalmente atravessa o rio, as mulheres estão todas lá, já tinham feito a travessia, porque elas iam seguir junto, né? Então, o que significou, em termos práticos, em termos concretos, da vivência do cotidiano, né, a construção, né, que essas centenas de pessoas fizeram. Fala-se de um grupo que teria chegado a umas 1.500 pessoas, no seu maior número. Mas esse número, obviamente, foi instável, né, o tempo todo, né, por todas as razões, né, que a gente possa imaginar. Os rebeldes, as rebeldes, tinham todo tipo de desafio. Todo tipo de desafio. Eles tinham que garantir o sustento, eles tinham que comer. Além de conseguir a renovação dos armamentos, né, das munições, eles tinham que comer. E não foram poucas as vezes em que situações de conflito se manifestaram aí. Por quê? Porque rebeldes famintos invadiram o curral de um determinado local lá e saquearam, roubaram animais para matar e comer, ou saquearam armazéns. Então,
né? E a população aturdida, não entendendo o que era aquilo, né? Em algumas situações, houve a preocupação por parte da gente rebelada de mandar emissários que chegassem com antecedência a uma cidade, a uma localidade, a uma vila, para conversar com as pessoas, explicando que ia chegar um contingente de pessoas munidas de determinados ideais, mas também portando determinadas necessidades imediatas, negociando com elas, né? Víveres, mantimentos, e nem sempre as negociações davam certo. Tudo isso aconteceu. Por outro lado, um outro tipo de dificuldade enorme que a coluna teve de explicar para essas pessoas do Brasil profundo contra o que eles estavam lutando. As pessoas no fundão de Goiás, no fundão da Bahia, não sabiam da oligarquia que governava o Brasil, né, desde São Paulo e Minas Gerais, e o café com leite. Eram Brasis extremamente distantes uns dos outros e completamente desconhecidos uns aos outros. Né? Então, não é muito difícil, né? Diga, Mauro. Muito provavelmente boa parte dessa população sequer sabia que o presidente era o Arthur Bernardes. Não sabiam. Não sabiam. Né? E, por exemplo, no Nordeste, a chegada da coluna muitas vezes era confundida com avanços de cangaceiros. E havia situações em que não se sabia o que era uma coisa e o que era outra. Né? Você tem o enfrentamento que membros da coluna vão fazer de jagunços contratados pelos oligarcas locais, pelos latifundiários regionais. Né? E você tem toda uma população que depende, por conta do cabresto, desses oligarcas locais. Então, muitas vezes, o avanço da coluna era visto com temor por parte da população. Mesmo que houvesse simpatia para com o ideário de rebeldia, etc., mas e o dia seguinte? Né? Como é que as coisas haveriam de acontecer? Então, os enfrentamentos, né, concretos, né, que se sucederam nesses longos 2 anos foram de toda a ordem. E é importante que a gente não ignore esse dado, essa faceta, né, de todo o problema. Quer dizer, a coluna ela não alcançou alguma coisa que certamente estava no seu propósito, que era sublevar as massas populares. Ela não foi o estopim. Hã? Ela não foi o estopim. Isso não aconteceu. Né? Algumas das lideranças foram se dando conta que os ideários que as lideranças cultivavam, estavam léguas de distância do que eram as necessidades imediatas da população com a qual elas estavam entrando em contato. Sim. As pessoas estavam lutando pela subsistência do imediato. E os rebeldes falando de voto secreto, de independência do legislativo, de combate à corrupção e não sei o quê. Então, uma distância entre o ideário da gente rebelada e aquilo que eram as premências mais urgentes, mais cotidianas, para garantir a sobrevivência cotidiana. Agora, aqui, né, Pedro, é importante entender que foi uma incursão militar. Então, houve vários combates, o tempo todo havia combate. Então, eu não sei se dá para vocês verem, ó,
Onde há triângulo amarelo, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Essas são as batalhas mais importantes, 21 batalhas. Então, houve confrontações o tempo todo, né, Pedro? Você falou de 21 que estão registrados neste mapa. Tudo vai depender do tamanho que você adote como referência, né? Fala-se de 50 grandes combates, algo em torno de 50 grandes combates, sem contar as rusgas que você vai ter com a tropa de miliciano aqui, o grupo miliciano de acolá. Por exemplo, quando chegam no Ceará, o pessoal da coluna vai se defrontar com as tropas de um coronel que tinha o apoio do Padre Cícero. Padre Cícero do Norte. As pessoas não sabiam quem eram. Quem eram esses malucos? Estão chegando aí, vem de onde? E aí, ainda roubam uma cabra nossa, pega uma coisa aqui. O que esse pessoal quer? Então, há um desafio de entendimento enfrentado pelos membros da coluna e um aproveitamento oportunista por parte das oligarquias dessa situação para infundir o terror e reforçar as dominações de teor mais tradicional oligárquico. Então, os combates que a coluna Prestes terá de enfrentar não são apenas com as forças legais, mas com as forças dos grandes fazendeiros, dos grandes coronéis das regiões pelas quais a coluna passou. Então, se você pensa nesse conjunto, eles viveram em combate praticamente o tempo todo. Porque se você pensa que a coluna ela teve uma duração de um pouco mais de 2 anos, algo em torno de 2 anos, e você tem 50 grandes combates, você teve pelo menos um grande combate por mês. Grosso modo. Sim. Aliás, 2 combates por mês, perdão. É verdade. Claro. 24 meses. Pois é. E tá aqui, ó. Olha esse menino aqui, ó. Esse do meio aí. Luiz Carlos Prestes. A gente tem, em geral, uma imagem dele mais velho já, né? Exato. Mas é aqui, ó. Nesse 25, 26 anos. Exatamente. Então, o conhecimento do que foi a marcha, a trajetória da coluna Prestes, se coloca como um desafio, porque pela enormidade do que foi o movimento, a mistura, a combinação entre disciplina de um lado, projeto de outro, ideal de outro e rusgas de um lado, conflito de outro, desentendimentos, equívocos. Você tem uma sucessão e uma combinação desses fatores o tempo todo, a propósito de algo que, no fim das contas, tinha um objetivo que se revelou impossível de ser alcançado, que era a derrubada do governo. Quer dizer, no meio tempo em que a coluna Prestes acontecia, o Bernardes deixou de ser presidente e o Washington Luiz entrou no seu lugar. Mas era um Brasil que estava aparecendo. Era um Brasil que estava fermentando. Era um Brasil que estava vindo à tona e se tornava conhecido. Pessoas passavam a saber que ali existia gente. A opinião pública era obrigada a se dar conta de que havia isso que nós hoje chamamos de Brasil profundo. Nesse sentido, entre outros méritos,
a coluna Prestes despertou a opinião pública do Brasil para um Brasil que ela desconhecia. Né? E fez perceber, né, que mexer nos alicerces da estrutura política estabelecida no país exigia mais do que o que tinha sido possível fazer, do que tinha sido possível realizar. Fica a tarefa que como eu falava no começo, me parece que ainda está por ser melhor encaminhada, né? De recolher nos diversos espaços, nos diversos lugares, nas diversas localidades em que a marcha se deteve, o que são as memórias das pessoas que viviam ali, né? E que aderiram, ou que tomaram contato, ou que pelejaram contra, né? Ou seja, as ressonâncias locais, as múltiplas ressonâncias locais que a coluna terá conseguido deixar, né, nos vários cantos pelos quais ela passou. O nome, vem a pergunta ali, né, da Maria Paula Leal, era conhecida como Coluna Prestes ou esse nome veio depois? Inicialmente, ela recebeu o nome daquele que era o secretário, o comandante da Força Pública de São Paulo. Me foge o nome dele agora. Deixa eu ver se acho aqui rapidamente. Miguel Costa. Mas logo, por conta do protagonismo, da liderança, enfim, do carisma, o nome Prestes acabou por se impor, né, ao nome que anteriormente era dado a essa movimentação. É importante ter em mente, né, Pedro, que de fato o Prestes foi se transformando ali ao longo dos anos 20 até a entrada da década de 30 num mito, num herói, né? Ele virou... Ele será chamado Cavaleiro da Esperança, né? Por Jorge Amado, pois é. Pois é. E é principalmente este Prestes dos anos 20 que tem e recebe essa alcunha. A história subsequente de Prestes, né, a adesão dele ao marxismo, né, a liderança dele no Partido Comunista, enfim, a história política subsequente, ela é tributária em boa parte deste nome, deste emblema, no qual ele se tornou por conta da coluna. E é importante notar, né, Mauro, que toda a coluna Prestes, ela acontece sem que Prestes e os seus colegas tenham tido contato com a literatura revolucionária, com a literatura de matriz marxista. O Prestes vai conhecer o marxismo depois que ele se exila. Né? E inclusive, seus colegas tenentes vão estranhar que ele não tenha aderido ao movimento que, no fim das contas, sepultou a República Velha, que foi o movimento, né, capitaneado pelo Getúlio Vargas. Você vai ter tantos e tantos companheiros do Prestes que vão aderir ao movimento liderado pelo Getúlio, a República Café com Leite, mas o Prestes, por conta do seu contato, né, com o movimento comunista, com a literatura marxista, etc., ele vai fazer outro caminho, vai entender que o movimento de Getúlio é um movimento situado no interior da ordem burguesa e que não é efetivamente transformador
no sentido das necessidades efetivas que a população tem, necessidades essas às quais ele pôde estar muito mais sensível, ou pôde se fazer muito mais sensível pelo caminho, através do Brasil Profundo, né, que ele liderou nessa marcha, né, admirável sob tantos pontos de vista. Sim. O grosso dos participantes do movimento tenentista vão para o conservador, vão para a modernização conservadora do país, vamos dizer assim, né? Exatamente. E na medida em que Prestes radicaliza do lado de lá, do lado dele, né, na direção do marxismo e da opção revolucionária, e isso redunda na criação, né, da Aliança Libertadora Nacional e no levante, né, conhecido como o nome de Intentona Comunista, esses tenentes eles vão se tornar ainda mais reacionários. O anticomunismo toma conta, né, das Forças Armadas de tal modo que a gente entende o que acontece depois até os dias de hoje, né, praticamente. Sim. É um expurgo de pensadores, de figuras do mundo militar que tinham simpatias mais à esquerda, que tinham conhecimento dos estudos na Revolução e dos estudos marxistas. Haverá todo um escanteamento, né, de figuras que tinham esse perfil, né? E aí, então, você tem os militares, né, apoiando o sufocamento da Intentona, você tem os militares derrubando o próprio Getúlio, né, em 45, e principalmente, praticamente forçando o suicídio dele em 54, né, quando Getúlio tem uma cara mais nacionalista, e depois em 64, enfim. Há um texto, eu acho que eu deixei na bibliografia, de um general de esquerda, o Werneck Sodré. Ele tem um livro sobre a coluna Prestes. Eu não sei se eu coloquei na bibliografia ou não. Registra no final? Não, então acho que eu tirei. Havia tantos que eu acabei deixando fora. Mas ele tem no apêndice deste livro, né, são 3 entrevistas, uma com o Prestes e 2 com dois outros tenentes que participaram da coluna Prestes. E um fazendo uma leitura crítica ao golpe de 64 e o outro fazendo uma apologia completa, né, do golpe de 64. 2 dos tenentes vão ter o papel conservador e vão ser idolatrados pela historiografia conservadora como os verdadeiros herdeiros do tenentismo, que é o Juarez Távora e o Eduardo Gomes, né? Exatamente. Então, o movimento carrega essas contradições, né, a meu ver, por conta da matriz que o movimento tem. Ele não é um movimento popular na sua origem, né? E, mal ou bem, a corporação de que eles faziam parte era uma das partes, desculpa aqui a redundância, do jogo de forças que dominava a República Velha. Sim. Mal ou bem. Né? E a solução que se delineava no horizonte naquele contexto era, no fundo, uma solução autoritária. Uhum. Né? E na medida em que o foco comunista vai sendo colocado de lado como sendo uma ameaça, então o autoritarismo vai se associando cada vez mais com as políticas associadas à direita. E é isso que a gente vai ver, né, ao longo da história do comando militar brasileiro, desde 35, pelo menos, até os dias de hoje. Basta
basta abrir os olhos e olhar o que é o lugar das Forças Armadas, né, na história mais recente do país, na história atual do país. Aqui, quem quiser mergulhar, então, na coluna Prestes, na descrição do vídeo está a bibliografia toda que o Pedro indicou, e eu separei 2 aqui, porque ele falou, né, das indicações dele de registros de um caráter super positivo, né, de gente que esteve dentro da coluna e que teve um olhar realmente muito positivo, e uma revisão que apresenta, não é uma revisão de direita, mas é uma revisão histórica que tenta fazer um balizamento. Então, nós temos esse Lourenço Moreira Lima, esse livro é fundamental, a coluna Prestes, Marchas e Contramarchas. Esse livro vai vocês... né? É praticamente um diário da coluna. É um diário, ele era o cronista da coluna. Exato. E para vocês terem uma ideia do ódio das elites brasileiras, esse livro ficou sem ser reeditado no Brasil de 1945 até 1979. De 45 a 79, 0. Só em 79 ele voltou a ser editado no Brasil. Então, é um registro de um combatente. E aí, essa aqui, né? O Lourenço Moreira Lima, ninguém sabe mais quem é. Né? Muito pouca gente sabe, só os estudiosos. Mas essa aqui todo mundo conhece, Eliane Brum, né? Jornalista, bem famosa hoje. Ela fez lá nos anos 90, esse aqui, a coluna Prestes, O Avesso da Lenda, que é uma obra crítica à coluna Prestes. Ela vai fazer uma espécie de revisitação do livro do Lourenço Moreira Vieira. Ela vai fazer o percurso da coluna, entrevistando a população, remanescentes, para explorar, sobretudo, as contradições, né, Pedro? E as memórias menos épicas. Isso. Em algum lugar, no meio, na dialética entre essas duas narrativas, a gente vai encontrar uma síntese razoável. Porque, justamente, se um texto tende a salientar a dimensão heróica, né, dos deslocamentos e dos propósitos da coluna, né, o trabalho da Eliane justamente salienta, né, a face, as expressões mais obscuras, problemáticas, conflitivas, né, que estão na memória, né, na memória que ela pôde recolher, porque ela, de alguma maneira, tratou de refazer, né, o itinerário da coluna, buscando testemunhos, depoimentos. Né, e aí ela fez esse registro bem menos elogioso, pelo contrário, tem quase de elogio. Né? Então, na dialética entre essas duas expressões literárias, a gente pode buscar aí um caminho de síntese, né, para fazer uma avaliação. Legal. Um momento fundamental, né, da história do Brasil do século XX e que, por caminhos inesperados para os seus proponentes, mexeu efetivamente, né, com as estruturas, com os usos, seja daquele momento, seja, né, dos anos subsequentes na história brasileira, com reflexos até os dias de hoje, de alguma maneira. É isso aí, gente. 1h30, 1h33 minutos de aula sobre... Não, um pouco menos. A gente teve uns 5 minutos ali de apresentação, de esquenta, 5, 6 minutos, mas aí é isso aí. 1h30 de aula com o nosso Pedro Lima Vasconcelos, sobre o movimento tenentista. Esse foi Retalhos da Nossa História de número 45. Semana que vem, o número 46, um tema que muita gente pediu, especialmente o cearense. Então, turma do Ceará, chama a sua turma para o Retalhos 46. Tá aqui, ó. Tá aqui o tema dele. Os campos de concentração em tempos de seca no Ceará, um dos episódios mais dramáticos e cruéis da história do Brasil. E muito desconhecido, né, Pedro? Exatamente. Gente, não é século XVII, XVIII, XIX, não, século XX. E nem em Auschwitz, não, é no Ceará mesmo. É no Ceará. Tá? Então, esse aqui é realmente uma aula que vai revelar uma das facetas mais cruéis da elite brasileira, né? Vai revelar, não, né? Vai reafirmar, né? Porque a gente tem visto essa faceta cruel. Vai mostrar outras faces da truculência. Outras faces da truculência.
Tá bom, gente? É isso aí, Pedro. Algo mais, mestre? Já que viajamos com o pessoal do Prestes, né, por esse interiorzão do Brasil profundo, vamos ficar um pouco mais nele semana que vem. Fechou. Então tá bom. Semana que vem, os campos de concentração durante os tempos de seca no Ceará. Tá bom. Pedro, alguma coisa a mais? Por hora é desejar boa semana para todo mundo. E até semana que vem. Obrigado, Mauro, por mais essa oportunidade, por essa conversa. Obrigado a quem nos acompanhou. Até retalhos da semana que vem. Valeu, foi ótimo. Gostei demais. Gente, nós vamos acabar esse curso de retalhos. Eu falei para o Pedro hoje. Bom, ele vai virar uma sumidade sobre a história do Brasil, mas nós todos vamos falar muito sobre a história do nosso país, vamos poder contar muito da história do país nos jantares e almoços da família e dos amigos quando acabar a pandemia. Valeu, gente. Paz e bem. Até a semana que vem. Paz e bem. Grande